Soares, 11h30. E tem uma carta aqui da Sadete que pede para divulgar o espetáculo Dançar é Vida. O espetáculo está sendo feito em benefício dos artistas portadores de AIDS e que têm necessidade de auxílio. Então está sendo feito Dançar é Vida, dias 4 e 5 de abril, no Teatro Municipal de São Paulo. Praça Ramos de Azevedo. Bertrand é divulgador, propagandista da monarquia, mas não é candidato a rei, é? Não, evidentemente não. O herdeiro do trono é meu irmão, o príncipe Dom Luís e Ernesto Bragança. E, quer dizer, você faz campanha para o grupo chamado Grupo de Vassouras. É, o Grupo de Vassouras, impropriamente chamado pela imprensa, pelo fato de papai ter tido, por alguns anos, um sítio em Vassouras, a imprensa inventou dizer que é o Grupo de Vassouras. Hoje em dia deveria ser o Grupo de São Paulo. Meu irmão mora em São Paulo, como eu. Então seria o grupo de São Paulo. De São Paulo. E existe o grupo de Petrópolis, de Dom Pedro Gastão, também do Dom Joãozinho, e do Dom João, que tem posada em Paraty, e o Dom Joãozinho, que além de fotógrafo ecológico, é também fabricante de uma boa cachaça brasileira. Né? Mas você acha que eles não têm mais direito a... Não são, porque houve uma renúncia do avô deles, Dom Pedro de Alcântara, o primeiro filho da princesa Isabel. Aqui está a cópia da renúncia, para ser vista. É uma carta solene e qualquer pessoa que tenha conhecimentos elementares, jurídicos, sabe que uma renúncia é um ato unilateral, irreversível, que não depende de homologação. Assim foi as renúncias do presidente Collor, do presidente Jânio Quadros. Houve uma renúncia, foi comunicado, o Congresso Nacional, as autoridades competentes tomaram conhecimento dessa renúncia. Não mais do que isso. E foi uma carta menos solene do que essa carta do meu tio-avô. E o que ele diz agora, o que dizem os herdeiros a respeito dessa renúncia? Que essa renúncia só valia para ele, não vale para os filhos? Não, ele dizia que a renúncia não foi aprovada pelo Congresso. Ora, uma renúncia é um ato unilateral. Se uma renúncia dependesse de uma aprovação, isso seria importante em afirmar que a pessoa não é livre de dispor de si mesma. Por isso, juridicamente, uma renúncia é um ato unilateral, irreversível, que independe de aprovação. Dom Bertrand, eu, de certa forma, já ajudei a manutenção da monarquia no Brasil, porque eu tenho casa em Petrópolis, então já tive que pagar o laudêmio de 2,5% em qualquer transação imobiliária que existe em Petrópolis. Você acha justo que continue havendo esse tipo de laudêmio em cada transação imobiliária que acontece ali na região? A minha família, o meu ramo não recebe absolutamente nada. Não, eu sei. Mas digo... O laudêmio é algo que faz parte da legislação brasileira. Não é só esse meu tio que recebe. Os terrenos Marinha recebem, terrenos de Santa Casa recebem. Eu estive outro dia exatamente em Joinville, há toda uma parte de Joinville que tem o laudêmio, um certo personagem da Joinville. Isso é uma coisa que está na própria Constituição. Lá é o Dom Gastão que recebe, né? Exato. É só o Dom Gastão? É ele e a família dele. Mas ele reclama muito desse laudêmio, mas isso consegue passar esse terreno por menos, estão me prejudicando, essa casa vale mais, isso aí foi feito uma estrutura abaixo do preço. Bom, isso é um problema dele, não é nosso. Não, eu sei, isso é um problema pessoal dele. Mas você acha que é justo que haja esse laudêmio? Instaurada de novo a monarquia no Brasil, a família real vai cobrar laudêmio do país inteiro? Não, Não, é ridículo pensar uma coisa dessa. Não tem nenhum sentido. E outra coisa também que eu acho, aliás, eu tenho falado isso aqui no programa, na Constituição, esse fim de semana, inclusive, eu voltei a reler esse artigo. Fala-se que vai haver um plebiscito para que se escolha ou república ou monarquia, ou parlamentarismo ou presidencialismo. Exato. Mas em nenhum momento se coloca lá na Constituição que a monarquia será reinstalada com os membros da família Orleans e Bragança. Você não acha que isso vai dar uma brigalhada, não? Acho que não. Porque qualquer pessoa que se candidate a rei não será levada a sério. E eu sou candidato, por exemplo. Se vingar a monarquia, eu saio candidato no primeiro dia. Não tenho direito a ser candidato. Se você se candidatar, se o senhor se candidatar... Não, você, chama de você. Todos vão dizer, é uma a mais do jogo. E ninguém vai levar a sério uma piada a mais do jogo. Tudo bem, mas eu acho que se a monarquia ganhar, também vão dizer, é uma a mais do Brasil. Não, pelo que está lá, a monarquia... Você não acha
que a monarquia também é uma boa piada? Quer dizer, você não acha que é um anacronismo delicioso a monarquia hoje? Um anacronismo são as repúblicas, que são regimes que são utópicos, que datam de muito antes de Cristo e Platão e que nunca deram inteiramente certo. Os regimes mais modernos, dias atuais, são todos monárquicos. Das 25 nações mais ricas do mundo, 18 são monarquias e apenas 7 são repúblicas. E das 25 mais pobres também? Não são monarquias, são todas repúblicas. Algumas monarquias. Não, não, são todas as monarquias africanas não são consideradas? Nenhuma. Não existe monarquia na África. Ah, o rei africano não é considerado rei, quer dizer, um rei de uma tribo africana não entra nisso. Rei é só da Bélgica. Quer dizer, o rei, para ser rei, ele tem que ser branco. Por exemplo, o rei Selassie. Gente, eu estou falando sério. O rei Selassie, o rei da Etiópia, era considerado rei ou não? Era imperador, não rei. E era respeitado por todos. Foi deposto por um golpe de Estado e a pobre Abissínia caiu numa desgraça completa. A situação daquele país, da Etiópia, no tempo da monarquia, era muito superior à atual. Mas os reis africanos que eram recebidos pela Rainha Elizabeth, por exemplo, a Rainha de Congo, por exemplo, com todo respeito, sem nenhuma dificuldade. Mas a Rainha de Tonga era uma Índia, no Índico, não era propriamente da África. Mas era recebida com toda a dignidade, com todo o respeito, sem nenhum problema. Agora, Dom Bertrand, a minha pergunta é o seguinte: se nem mesmo na família imperial há um consenso sobre quem deve ser o monarca, por que não se escolher, não se fazer democraticamente uma eleição para rei? Como seria o certo de acontecer se há uma monarquia nova no país? Qual é o direito adquirido? Não tem que ser da família Orleans e Bragança. Eu queria entender bem isso. Pois, não há nenhuma dificuldade em entender. Só vamos tratar isso com seriedade, porque existem telespectadores que estão nos ouvindo e que querem exatamente saber a resposta disso. Mas eu só trato tudo com muita seriedade. Exatamente. Concretamente, uma dinastia, o que é? É uma família que, por uma longa tradição de serviço prestado à nação, de abnegações, de sacrifício, de sangue derramado, passou a ser reconhecida pela nação como aquela que é chamada a orientar essa nação. Isso, assim nasceram todas as dinastias, foi pelo sacrifício, pela dignidade, pelos serviços prestados àquela nação. E pela hereditariedade. Pela hereditariedade, exatamente. Teve muito rei bobo também, não teve? Você concorda que teve? Não, dizer, ninguém está livre de ter um rei bobo. Eu lhe pergunto, qual foi o maior rei na nossa história? O maior? Maior rei na nossa história. Foram todos bons, graças a Deus. Na nossa história nós tivemos 2 só, fica Nós difícil. tivemos 4. Tivemos 4. Tivemos Dom João VI, rei do Reino Unido, Portugal, Brasil. Sim, mas era rei de Portugal, né? E do Brasil também. Tivemos Dom Pedro I, Dom João VI lançou o fundamento da nossa independência, Dom Pedro I, que fez a nossa independência, Dom Pedro II, que garantiu e solidificou a nossa nacionalidade, fez o Brasil um país do primeiro mundo, e a Princesa Isabel, que garantiu a liberdade a todos. Ela teve a coragem de sacrificar seu trono com a Lei Áurea. Todos foram bons. E eu lhe pergunto agora, qual foi um bom presidente da República na nossa história? Eu não vou citar nem bom rei, nem bom presidente, mas eu acho que pode dizer, pode dizer que o presidente Juscelino Kubitschek é considerado um bom presidente. Né? Talvez, mas me diga uma coisa, como é que um homem que não teve outra atividade profissional a não ser telegrafista, médico da polícia militar, entra na política e sai da maior fortuna do Brasil? Me explique essa charada. Não sei. E sem Laudêmio, né? E sem Laudêmio. Me explique essa charada. Não sei, realmente, aí eu não sei explicar. É complicado. Mas você concorda que a hereditariedade pode levar a um rei bobo, ou um rei maluco, não pode? Não há dúvida nenhuma. Houve casos, com toda naturalidade, sem nenhum problema, ele é substituído. Se for Mansamente. Mansamente. Eu cito 2 casos. Dona Maria I foi rainha de Portugal. Ela, em certo momento, perdeu suas faculdades mentais. Com toda naturalidade, ela foi substituída pelo seu filho, João, que veio aqui para o Brasil como príncipe regente. Só com o falecimento dela é que ele passou a ser Dom João VI. Nunca, numa monarquia, um Hitler, um Gaddafi, continuaria no poder. Muito antes disso, já teriam sido substituídos sem nenhum problema. Não, depende. Aí você está se referindo aos tempos atuais, né? Mas mesmo nos tempos antigos, nunca. Eu vou lhe contar um outro fato. De minha família materna. Minha mãe é princesa da Casa Real da Baviera, da Alemanha. No século passado, houve na Baviera, certamente, o senhor já deve ter ouvido falar dele, um rei que era romântico, Luís II, que construiu uma série de castelos lindíssimos. O mais bonito dos castelos que existe na Europa hoje foi construído por ele. Castelo Neuschwanstein, novo cisne de pedra. É aquele castelo lindíssimo nos Alpes da Baviera, em 2 lagos, que serviu de inspiração para Walt Disney no seu castelo da Disneylândia. Esse rei, quando ele subiu ao trono, era jovem,
brilhante, inteligente, a personificação do alemão ideal. Ele era idolatrado pelo povo. Ele tinha alguma esquisitice, mas enfim, de poeta e louco, cada um tem um pouco. E é normal, todas as pessoas têm lá suas peculiaridades, etc. Mas até que ponto, qual era a esquisitice maior? Eu já chego lá. Na medida que o tempo ia decorrendo, as suas esquisitices iam crescendo. Ele foi grande amigo de Wagner, começou a viver num mundo inteiramente real. Mandava construir trenós lindíssimos para passar no meio das florestas, em noites nevadas, um barco em forma de concha puxado por cisnes. E se percebia que ele não tinha inteiramente as suas faculdades mentais. Ele tinha uma doença que qualquer médico sabe, que só se manifesta, só se diagnostica quando a pessoa tem 28, 30, 32, 35 anos. Ele era paranoico. Como Hitler, como Gaddafi, etc. São paranoicos, todo mundo sabe. Quando a doença se diagnosticou, o que foi feito? Com toda a naturalidade, formou-se, fez uma reunião entre um conselho de família com o conselho de ministros e decidiu-se a substituição do rei. Foi uma comissão de ministros procurar o rei no seu castelo, no novo Cisne de Pedra. Ele pediram audiência e disseram: Majestade, nós lamentamos ter que lhe comunicar que Vossa Majestade não tem mais condições mentais de continuar na chefia de Estado. Vossa Majestade será substituído pelo seu tio, o príncipe Leopoldo, meu tataravô, aliás. O rei, que era muito forte, reagiu. Não, isso aqui é um golpe de Estado, é uma revolução. Os ministros sabiam que o rei reagiria. Trouxeram enfermeiros ainda mais truculentos, agarraram o pobre rei à força, trancaram numa sala. E esse rei era o que seu? Ele era seu... Não, tio bisavô. Tio bisavô. Bom, depois disso, trancaram numa sala enquanto esperavam que viesse uma carruagem para levá-lo para um outro castelo para submeter a um tratamento psiquiátrico. O povo da região ouviu falar que tinham prendido o rei, que havia tido um golpe de Estado, que os ministros haviam traído o rei. Pegaram suas alfanges, suas foices, seus paus, suas espingardas de caça, tomaram o castelo em assalto, arrombaram as portas, prenderam os ministros, prenderam os médicos, arrombaram a porta do quarto em que o pobre rei estava preso e disseram: Majestade, Vossa Majestade está livre para reinar sobre nós, para continuar a reinar sobre nós. Vossos ministros, traidores e felões estão todos presos. O que Vossa Majestade determina que façamos com esses ministros miseráveis? O rei, com o olhar esbugalhado, disse: que os leve à mais alta torre no meu castelo e os lance no precipício. Aí os camponeses deram conta: não, de fato o rei está louco. Os próprios camponeses prenderam, seguraram o rei, libertaram os ministros, libertaram os médicos, e foi o pobre rei submeter-se ao tratamento psiquiátrico. Tudo feito com Catarina Grande fizeram a mesma coisa? Foi tudo feito com naturalidade, sem maiores problemas. O Catarina Grande fizeram a mesma coisa, Dom? Sem que houvesse maiores traumas. Catarina Grande. O Ivan o Terrível fizeram a mesma coisa? Catarina Grande não era louca. Não era louca? Não era louca. Mas era violentíssima, né? Não. Quer dizer, até onde o Gaddafi é paranoico e a Catarina não era paranoica? Até onde o Ivan era realmente terrível? Não. O Ivan era terrível, foi um grande combatente. Era terrível contra os inimigos. Até hoje... Mas não tinha nada de louco? Não era paranoico? Não. Os russos veneram o Ivan terrível como um grande rei. Catarina Grande é venerado pelos russos. Até o regime comunista mantinha o respeito pela figura de Ivan Terrível e de Catarina Grande. Nunca ninguém negou que fossem grandes reis, que fizeram um grande bem. Não, eu não estou discutindo, não estou dizendo que mas não sejam não grandes reis, mas não era... Eu estou dizendo que Hitler era um louco, é um paranoico. Gaddafi não há dúvida. Gaddafi eu não sei, Gaddafi eu tenho as minhas dúvidas. Mas basta ver as notícias. Que seja tão louco quanto o rei Luís, por exemplo, não sei se... Basta ver as notícias, saem nos jornais a respeito dele, o modo dele parece ser fantasiado, o jeito dele... Fantasiado os reis também... Não, absolutamente. A rainha da Inglaterra, por exemplo, de coroa e de charrete, não fica muito longe do uniforme do Gaddafi, você concorda? Não, absolutamente não. Aqui é uma tradição que é mantida e que você certamente já foi à Inglaterra e já foi ver a rainha. Pessoalmente não, mas já... Mas admira a rainha. Todo mundo admira a rainha, todo mundo gosta desse... Menos os ingleses. Você vê pelas últimas pesquisas... Não, senhor. Não, senhor. Tem uma grande facção do povo inglês que não está mais a fim de sustentar a monarquia britânica, que é a mais tradicional do mundo. Não é verdade, não é verdade. Apesar de todos os problemas que houve na Inglaterra no ano passado, o prestígio da rainha não caiu em absolutamente nada. Os telespectadores estão assistindo fora da claque Mas daqui. Existe. Fora da claque daqui, não, aqui não tem claque. Aqui não tem claque. Aqui tem estudantes, tem pessoas que vêm assistir o programa. Aqui não tem claque, Dom Bertrand. Deixa eu só esclarecer para você. Aqui não tem claque. E fora daqui, todo mundo que lê jornal sabe que tem
uma percentagem muito grande Não, de senhor. ingleses que não estão A satisfeitos com a imensa monarquia. maioria, não. A imensa maioria dos ingleses sustenta a monarquia. O prestígio da Rainha Elizabeth manteve-se perfeitamente estável. Sustenta E financeiramente, não há não. dúvida, mas não sustenta... Sustenta psicologicamente, quer a continuação da monarquia. A imensa maioria dos ingleses. O prestígio dela não caiu em absolutamente nada. E a Inglaterra, com a atual crise, deu uma prova de sanidade de suas instituições extraordinária. Porque a Bolsa de Londres não caiu em um centavo. Isso é por causa da família real. Por causa da estabilidade que as monarquias dão aos seus povos. Porque a monarquia é o único regime que garante a unidade, a estabilidade e a continuidade. Através de uma família que foi abençoada por Deus para nascer e para conduzir os destinos do seu povo. É isso, Através de mais uma ou menos? família que se distinguiu Distinguiu de que forma? pelo serviço prestado à nação. Não, antes e que disso, como é que surgiu o primeiro rei de uma Tá muito nação? bem. Através Muito- da força, tá Não, certo? muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Como é que surgiram as monarquias e como é que surgiram as repúblicas? Vamos analisar essa questão. Vamos lá. As monarquias surgiram a partir da família, que é a célula básica da sociedade e o modelo para todos os corpos sociais. Dessas mesmas famílias que, pelo próprio instinto de sociabilidade do homem, o homem é o único animal que não consegue viver sozinho, que não sustenta sozinho, precisa da ajuda do próximo, as famílias passaram a viver em comum e destilaram suas lideranças naturais, em nível local, em nível regional, em nível nacional. Mas como é que, Era o mais, como é que se destilaram? era o mais sábio, o mais sábio? o mais dedicado, o mais forte. Não era o mais forte. O mais heróico, o mais abnegado, o que exatamente era reconhecido por aquele conjunto social. Júlio César era um abnegado, digamos assim? Júlio César não foi... Ou era um grande general? Não, foi um grande general. Todo mundo reconhece. Mas Júlio César foi eleito. Não era uma dinastia. Eu estou falando das monarquias. Pois é, por que é monarquia? Por que é dinastia? Por que, por Exatamente. exemplo, o filho de Napoleão, que era notoriamente um fraco, né? L'Aiglon, era notoriamente um menino frágil, um menino fraco. Por que pelo fato de ser filho de Napoleão, ele seria um extraordinário imperador da França? Nunca ser extraordinário imperador da França, como Napoleão também nunca foi bom imperador da França. Napoleão foi um tirano que tomou o poder pela força, que não tinha nenhuma autenticidade. Tudo bem, mas não Mas tinha o Napoleão autenticidade até não o tinha momento que ele ele caiu. instalou, até que Não, ele ele instalou tomou o o Império poder. Francês. Ele tomou o poder. Fez as leis da Ele tomou o poder. Código Napoleônico, que era importantíssimo. Ele tomou o poder pela Dominou a força. Europa, ganhou da sua família várias vezes lá na... Não só na Alemanha, como na França. Tinha condições de viver. E caiu. Peraí, gente. Espera aí que o Dom Bertrand vai chamar vocês de craque de novo, por favor. E caiu estrondosamente. Talleyrand, que era ministro de Napoleão, que é um grande ministro, que quando Napoleão estava no auge de sua glória, assistindo aqueles desfiles vitoriosos em Paris, sob o Arco do Triunfo, Napoleão dizia, veja quanta glória. O ministro respondeu a ele, majestade, senhor, lembre-se, ninguém se sustenta estavelmente sob a baioneta. O seu poder é o poder da força da baioneta, não é o poder autêntico de um consenso popular. As monarquias têm um consenso da nação em torno do chefe de Estado. Eu vou dar um exemplo. Na Dinamarca. Na Dinamarca, hoje, há uma monarquia. Foi feita recentemente uma pesquisa de opinião que partia de uma hipótese política. A pergunta que era apresentada aos dinamarqueses era a seguinte. Imagine que estivesse sido proclamada a República na Dinamarca. Que os candidatos à presidência da República, a chefia do Estado, fossem o líder do partido majoritário, o líder da oposição, o principal líder sindical, o principal líder empresarial, a principal atriz de televisão, o principal comentarista de televisão, etc. E assim uns 8 ou 10 personagens do mundo dinamarquês. Entre esses 8 ou 10 nomes, havia um, Margaret Schleswig-Holstein. 98% de dinamarqueses responderam que queriam como chefe de Estado a Margaret Schleswig-Holstein. Quem é? A rainha. Há um consenso. Exatamente esse consenso. Quanto tempo existe a dinastia Séculos e séculos. ininterruptamente? Séculos. No Brasil, Séculos. quanto tempo nós tivemos de A minha de monarquia? família data de 987. Não, eu digo no Brasil. No Brasil, A nós monarquia temos- brasileira, a monarquia no Brasil começou em 1500 e foi até 1889. Unidos a Portugal até 1822. então vamos botar 1822 em diante. A 89, com 67 anos, independentes. Mas de 1500 a 1822 era uma estratégia política. Inclusive, Dom João VI veio para cá fugindo exatamente de Napoleão. Teve a grande jogada política da época de dizer, não, Portugal não é mais lá, Portugal agora é no Brasil. E por isso, Pronto. Napoleão dizia
Napoleão odiava a João VI, porque Napoleão dizia, foi o único rei que me enganou. Saiu de lá, não é mais aqui. O deixou literalmente a ver o navio. Verdade. Mas as então, tropas napoleônicas chegaram, as colunistas foram em Lisboa, viram as velas da nós portugueses, chegamos aqui. E Napoleão teve a sabedoria de aqui chegando, dar-se conta de duas coisas. Primeiro, que o futuro estava aqui e não lá. Segundo, que o Brasil já está maduro para sua independência. Pois é, mas então daí, vamos voltar de 1822 a 1889. Não é uma... Você acha que essa monarquia tem a mesma tradição de uma monarquia dinamarquesa ou inglesa, por exemplo? Na medida em que o Brasil Poucos teve uma anos. monarquia, desde 1500 até hoje, com uma emancipação política a partir de... Mas não é de 1500, né? 1822. Que antes a monarquia era portuguesa e vinha aqui para tirar ouro para levar para Portugal. Perdão, Tirar... vamos devagar. Fala muito a legenda da história republicana que o Portugal tirava ouro para levar para o Brasil, para Portugal. Que Portugal expoliava o Brasil. Vamos ver na realidade. Vamos comparar um pouco a situação atual com a situação antiga. Você conhece a expressão vai para o quinto dos infernos? Sabe qual é a origem? Não. Naquele tempo, havia só um imposto. Um só. E só uma categoria pagava impostos, produtores de ouro. Os outros não pagavam nenhum imposto. Esses pagavam o quinto sobre a sua produção, que ia exatamente para sustentar o Estado. Todo o imposto tem um caráter odiento, ninguém gosta de pagar imposto. Então, com qualquer imposto na história, todo mundo não gostava do imposto. Quando a pessoa ficava com raiva do outro, dizia para o outro, olha, e ficava o quinto, que era aquela parte odiada. Então, você vai para o quinto do inferno. Quer dizer que Portugal, na realidade, não explorou o Brasil? Absolutamente não. Não é verdade. Descobrindo certas coisas aqui que são Essa é a verdade. extraordinárias. Essa é a realidade verdade histórica. Compare com a situação atual. Compare com a situação da República atual. No Brasil atual, segundo economistas, no valor final de um produto, 75% do que nós pagamos no nosso dia a dia equivale à soma dos 58 impostos que pesam sobre aquele produto, mais os juros bancários. E a monarquia vai acabar com esses impostos? A monarquia vai ter força para chegar e dizer, não, vamos voltar aos quintos dos infernos? Aos quintos dos infernos, não. Ao quinto dos infernos? Não, a monarquia vai ter força política para atuar nessa área de impostos, por exemplo? Com toda Ou vai ser uma figura de... Não. Na monarquia, a característica da monarquia é que se atrai para a coisa pública as pessoas abnegadas, honradas. Dizia Rui Barbosa... Sejam elas de qualquer berço, de qualquer berço. Mas o rei é o rei. Mas o rei é o rei. Quer dizer, tem que ser daquela família ali e pronto. Porque a não ser quando ele é derrubado por outra família, ou seja, é degolado ou há uma mudança. Mas, voltando, né? Exatamente essa é a diferença. Como aconteceu na Inglaterra, quando Mary Stuart, depois tudo, quer dizer, quando há uma briga de familiares afins. Tirando isso, vai a mesma família o tempo que for. A história prova que há muito mais estabilidade na monarquia do que na república. Para os reis. Não só para os reis. É a mesma família? Não, para o povo. O que deu a república? Dos 104 anos de república, mais 70 em regime de exceção. Estado de sítio, ditadura, suspensão de garantias individuais. Desde 1926 até hoje, um só presidente da república eleito pelo voto popular civil terminou seu mandato. Em 67 anos. E você acha que isso se deve exclusivamente às instituições à República e não aos homens que estavam participando desse momento da República? Mas é que exatamente a República transformou, para usar a expressão do Rui Barbosa, o parlamento numa praça de negócios. Corrompeu a nação. Antes disso não havia. Nos conselheiros do Império não havia corrupção, o Estado não havia de São Paulo interesse. publicou, algum tempo atrás, uma certa reportagem sobre corrupção da história. Num domingo publicou sobre a corrupção da monarquia. Só citaram um caso só durante o período do segundo reinado. O Barão de Cotegipe que importou uma partida de Popelini. Foi o único que foi descoberto. Sem pagar impostos. Não. Era uma coisa... A história prova. Qual foi o resultado? O Brasil teve seu período áureo na monarquia, teve seu mais longo período de estabilidade constitucional. Mas por que você chama de período áureo? Você acha, por exemplo, que todo o período negro da escravatura brasileira é um período áureo? Não. Que acabou a escravatura porque não dava mais, já tinha acabado nos Estados Unidos. O Brasil, de repente, sob o Império, era o único país aonde ainda existia escravidão. Isso você chama de período áureo do Brasil? Não era o único país.
Não era ainda o havia em país? Cuba e ainda havia um grande número de países africanos que mantinham escravidão. Tá bom, então tá. Então, havia os países mas vamos ver a africanos, realidade, vamos analisar a Cuba realidade. e o Brasil. Vamos analisar a realidade. Era áureo Um isso? momentinho. Vamos analisar a realidade em respeito ao telespectador. O Brasil teve, enquanto nação independente, muito menos anos de escravidão do que os Estados Unidos. A escravidão no Brasil se aboliu prudentemente. A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e, finalmente, a lei áurea. Nos Estados Unidos, isso custou à nação norte-americana uma guerra civil com 1.200.000 vidas e que até hoje mantém os Estados Unidos divididos. Até hoje esse é um problema racial brutal que nós, felizmente, não temos. Você acha que nós não temos um problema? Não temos. Não temos. Aí eu vou ser obrigado a discordar frontalmente de você. Não, Eu acho que o Brasil vive um problema racial muito mais hipócrita do que o problema racial americano. Não temos. Não Aqui, temos. Os seus auxiliares aqui tem várias pessoas de origem africana, que foram tratados com maior naturalidade por você, por mim, por todos aqui presentes. Evidente, mas isso não Aqui quer nesse dizer que no auditório país tem. não exista um problema racial sério. não há. Quer dizer, a população negra é muito menos privilegiada, os maiores bolsões de pobreza estão entre a população negra. Quer dizer, o negro no Brasil, ele é discriminado. Em parte por quê? Porque com a vinda da República, todos os planos que havia da monarquia para exatamente a integração do elemento negro na sociedade civil, no campo, etc., foram interrompidos. E com a República, toda a questão social foi absolutamente deixada de lado. Daí veio a tragédia atual. Quer dizer, isso já foi um legado da República. Foi uma consequência da República. Ô, Bertrand, eu queria perguntar como é que você se coloca politicamente nessa história toda, tendo essa divisão tão grande na família e a sua ala da família sendo naturalmente, quer dizer, abertamente ligada a um órgão tão de extrema direita e tão conservador quanto é o TFP. Como é que fica essa ligação e como é que fica essa briga familiar toda? Essa briga familiar, eu tenho esperança que nós cheguemos a um acordo. Nós estamos conversando com nossos primos, nós temos boas relações com eles e está se procurando um acordo tendo em vista o bem supremo da nação. Com relação à TFP, eu lhe pergunto, se tivesse havido uma ameaça nazista no Brasil, nós poderíamos ser omissos diante dessa ameaça? Não, mas não, necessariamente não era necessário se filiar ao Partido Comunista para combater o nazismo. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Minha mãe é de origem alemã, como ele disse, a Casa Real da Baviera. A família da minha mãe sofreu horrores com o nazismo. Toda a família da minha mãe, menos a minha mãe que estava fora, acabaram nos campos de concentração nazistas. Eu tenho uma tia-avó que morreu em consequência de experiências médicas feitas sobre ela nos campos de concentração nazistas. Um horror. Eu nunca poderia ser omisso diante de uma ameaça nazista. No Brasil, nós tivemos durante muitos anos nossos direitos políticos cassados. Se houve uma corrente política que teve o seu direito cassado no Brasil, durante 99 anos fomos nós monarquistas. A República nasceu prometendo a liberdade, e prometendo um plebiscito também. Em vez de realizar um plebiscito, em dezembro de 1889, pôs o monarquismo fora da lei. E nós só voltamos à plenitude dos nossos direitos políticos no dia 5 de outubro de 1988. Foram 99 anos de direitos políticos cassados. Num período em que no Brasil houve uma ameaça, não do nazismo, mas de um regime que não tem nenhuma diferença essencial com o nazismo, que é o comunismo, eu tenho aqui, que algumas pessoas protestando, eu tenho aqui um documento que mostra que filosoficamente nazismo e comunismo são verso e reverso da mesma medalha. Não há nenhuma diferença essencial entre nazismo e comunismo. Quando houve uma ameaça nazista, comunista, eu participei no campo estritamente ideológico, no meu tempo de faculdade e depois disso, de uma ação anticomunista para preservar minha pátria de um regime que, onde ele se impôs pela força, custou mais de 110 milhões de vidas. E que agora, com a queda da cortina de ferro, está revelado ao mundo inteiro o grau de miséria que levou seus povos. Mas você acha que a ideologia que embasa o comunismo, ou seja, o marxismo, é o mesmo tipo de ideologia que embasou, se é que pode falar embasar, no caso do nazismo? Está aqui. Aqui, eu leio os trechos. Aqui está. Nazismo. O movimento nacional socialista tem um só mestre, o marxismo.
Somos todos comunistas, discípulos de Marx e Engels. Mas isso são palavras dos nazistas, né? Não, aqui do Torres, o líder comunista francês. Eu lhe cito alguma outra. Mas isso justifica a participação do TFP? Que, por exemplo... Não, um momentinho. A TFP é uma sociedade cívica-cultural que visa a defesa de 3 valores básicos em nossa civilização ocidental e cristã. A tradição, a família e a propriedade. Um país que não tem a tradição é um país sem rumo. Porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Um país que não haja família é um país sem sociedade. Porque a malha do tecido social é a família. Um país em que não haja propriedade é um país sem liberdade. A garantia da liberdade está na propriedade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. É óbvio. O que é a propriedade? A definição mais simples de propriedade que eu já encontrei é do Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais. Dia após dia. Toda a população carente não tem propriedade porque não trabalha. Não, não, momentinho. Vamos... Essa ligação... Deixa terminar meu raciocínio. Peraí, gente. Esse papo aqui vai levar horas, porque a gente já estourou o tempo, mas eu vou pedir para o Dom Bertrand terminar esse raciocínio para a gente poder terminar. Eu quero terminar meu raciocínio. Eu trabalho dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu vou acumulando esse algo a mais. Com isso eu compro a minha roupa, o meu automóvel, a minha casa, o meu apartamento, meu sítio, minha fazenda, forma minha empresa. Você tem sua motocicleta, tem seu automóvel. Isso é o seu trabalho acumulado. Motocicleta eu já vendi. Bom, ainda bem. É a madeira fruto do seu trabalho, é trabalho acumulado. A garantia da liberdade está no fato que eu sou dono do fruto do meu trabalho. Isso vale para absolutamente todos. Onde não há propriedade, não há liberdade. Isso é clássico, ninguém pode negar. Nós agimos, a TFP atua dentro da mais estrita legalidade, exatamente para sustentar esses valores, no campo ideológico. Acusam a TFP de extrema-direita, etc, etc. Mas isso faz parte, exatamente, de uma campanha de fundo esquerdista, de gente infiltrada na mídia, que procura inibir toda e qualquer reação ao comunismo, dizendo que os que reagem contra o comunismo são nazistas, fascistas, extrema-direita, extremistas, etc. Para inibir, quando, na realidade, nazismo e comunismo é verso e reverso da medalha. Aqui está o documento, se você me desse tempo, eu daria muitas outras citações, mostrando. Os telespectadores que quiserem, podem me pedir esse documento, eu mando para quem quiser esse documento, mostrando que comunismo e nazismo é verso e reverso da mesma medalha. Agora, Dom Bertrand, por que não há nenhuma diferença essencial entre nazismo e comunismo. Por que esses movimentos anticomunistas no Brasil só crescem quando não há comunista? Como só cresce quando há comunista? O TFP cresceu exatamente nos anos de exceção, nos anos em que havia uma ditadura e que havia uma ameaça comunista. Não havia comunista. Que havia uma ameaça comunista efetiva. O TFP começou bem antes de 64. Havia uma ameaça comunista efetiva e o governo russo hoje oficialmente reconheceu que enviou vários milhões de dólares para o Brasil para sustentar a subversão, para treinar guerrilheiros, etc. Isso está provado, ninguém pode negar. Essa é uma verdade histórica. Mas parece que mandaram um pouco, né, Dom Bertrand? Porque não deu em nada mesmo. Não aconteceu. Aliás, graças a Deus. Sim, mas graças a Deus. Porque o comunismo é a pior tirania da história da humanidade. Claro. Um regime. Mas graças a Deus os americanos mandaram mais dinheiro ainda. Não mandaram coisa nenhuma. E devem ter mandado em rublos, já que os russos mandaram em dólares. Eles devem ter mandado muito dinheiro para conseguir vencer. Não mandaram coisa nenhuma. Bom, eu queria conversar mais ainda, Dom Bertrand, conforme for o caso. A gente pode até voltar aqui, porque eu fiquei fascinado, empolgado aqui com esse papo. A gente estourou o tempo de longe. Eu tive o prazer de conversar aqui com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um dos defensores da volta da monarquia ao Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua paciência aqui com esse presumível candidato a rei. E daqui a pouco a gente volta. Mas candidato a rei que ninguém vai levar a sério. Uma a mais do jogo. Não sei. Uma a mais do jogo.